O Conselho de Hegemonia não acreditou no aviso. Durante 3 séculos, expandiram-se sem resistência. 87 espécies aderiram voluntariamente ou foram absorvidas. A doutrina do concílio era simples: força através da unidade, unidade através da inevitabilidade. Nenhuma espécie jamais recusou 2 vezes. A humanidade recusou 3 vezes. Eles estão isolados. O árbitro quer anunciou aos comandantes da frota reunidos. Sem aliados. Nenhuma presença militar significativa fora do seu sistema de origem. Eles ameaçam o que não podem impor. A exibição holográfica mostrava o espaço terráqueo, uma esfera modesta de 37 sistemas, escassa para os padrões da hegemonia. Os comandantes relataram estações defensivas, embarcações de patrulha e postos avançados de pesquisa. Nada alarmante. Nada que sugerisse capacidade de resistir a uma força expedicionária da hegemonia. A transmissão humana final foi clara. Cruze a fronteira. E haverá consequências. O almirante Trace, comandante da vanguarda, riu. Consequências. Alguns primitivos que alcançaram o FTL há apenas 200 anos. A primeira frota cruzou a linha vermelha às 4h03. Eles perceberam que algo estava errado. Os navios começaram a relatar anomalias de navegação. O salto coordena embarcações espalhadas pela luz, horas em vez de minutos-luz. Formações fragmentadas. Os pré-cruzadores surgiram dentro da fotosfera de uma estrela e foram vaporizados antes que seus escudos pudessem compensar. Distorções espaciais. Sensores relatados. Artificial. Em todos os lugares. A humanidade não construiu frotas. Eles reescreveram a física do seu território. Fase 2. O labirinto. A hegemonia levou 6 dias para entender o que os humanos haviam feito. Cada sistema dentro do espaço terráqueo estava repleto de poços gravitacionais. Construções artificiais que distorceram o próprio espaço-tempo. Os impulsos de salto, que dependiam de atalhos relativísticos previsíveis, tornaram-se lançamentos de dados letais. Os navios chegaram, naturalmente dispersos, vulneráveis. Assente manualmente, ordenou Kell. Velocidades subluminais. Avançamos como uma parede. Levaria meses em vez de dias. Mas a hegemonia teve paciência. O que eles não tinham era consciência. Sondas humanas observaram todos os navios. Silencioso, paciente, registrando padrões de formação, protocolos de comunicação, harmônicos de escudo. Os dados retornaram para analistas que passaram décadas estudando a doutrina da hegemonia, prevendo todos os ajustes táticos. Quando a frota se reorganizou e iniciou seu lento avanço, a segunda camada foi ativada. Drones, milhares deles, cada um do tamanho de um caixão, emergiram dos poços gravitacionais. Eles não atacaram. Eles simplesmente combinaram a velocidade e transmitiram. Proibiu a interferência. Cada frequência. Cada espectro. A frota da hegemonia ficou surda e cega. O almirante Trace tentou manter a formação por meio de feixes de laser compactos, mas a vastidão do espaço tornou a coordenação impossível. Os navios se separaram. Aglomerados formaram-se, quebraram-se, reformaram-se e os humanos observaram. Esses 3, a colheita, os ataques quando vieram, foram cirúrgicos. Naves de ataque humano, pequenas, rápidas, construídas exatamente para esse ambiente, emergiram do esconderijo em campos de asteroides e nuvens de detritos. Eles tinham como alvo navios isolados. Não para destruir, mas para incapacitar. Motores paralisados. Suporte de vida danificado. Tripulação forçada a entrar em cápsulas de hibernação. A hegemonia esperava batalhas. Eles encontraram emboscadas que terminaram antes que pudessem responder. Quando os reforços chegaram, os atacantes já haviam partido. A Trace exigiu explicações. Como eles estão prevendo nossos movimentos? A resposta era que os humanos simples não estavam prevendo. Eles estavam respondendo. Histórias de teoria dos jogos, simulação estratégica e estudo histórico ensinaram-lhes algo que a hegemonia tinha esquecido.
A guerra não é sobre vencer lutas. Trata-se de controlar quais lutas acontecem. Cada resposta da hegemonia foi antecipada não porque os humanos fossem psíquicos, mas porque as opções eram finitas. E a humanidade se preparou para todos eles. A mensagem 15 dias após a invasão, a hegemonia havia perdido 63 navios. Não destruído, capturado. Tripulações vivas, embarcações intactas. Tirada sem relato de uma única vítima humana. Então veio o berroteiro. Alcançou todos os navios da hegemonia simultaneamente. O rosto na tela era humano. Mulher, de meia idade, usando a insígnia do Comando de Defesa Terrano. Você foi avisado, ela disse. Você optou por ignorar esse aviso. Agora você está aprendendo por quê. Atrás dela, exibições holográficas mostravam soldados da hegemonia capturados, vivos, tratados humanamente, mas inegavelmente prisioneiros. Não queremos guerra. Não queremos o seu território. Queremos ficar sozinhos. Sua voz era calma, clínica. Mas se você nos forçar a lutar, entenda isso. Não vamos lutar de forma justa. Não lutaremos com honra. Lutaremos para vencer. A transmissão terminou com coordenadas. Um sistema único no limite do espaço terráqueo. Seu pessoal está aqui. Você pode recuperá-los ou continuar. Escolha sabiamente. O árbitro Kel revisou a inteligência. As coordenadas correspondiam a um sistema fortemente fortificado. Dezenas de plataformas de defesa, campos minados, em obras. É uma armadilha, disse Trace. Claro que é, Kel respondeu. Mas não podemos abandonar o nosso povo. Eles enviaram uma força de resgate. Fase 5, a lição. A frota de resgate chegou e encontrou o sistema vazio. Sem defesas. Sem minas. Nenhuma presença humana. Apenas as tripulações capturadas, vivas e bem. Orbitando uma lua árida em suas próprias naves deficientes. Suprimentos deixados em abundância. Assistência médica fornecida. Uma mensagem contundente pintada no casco da nau Capitânia. WEKLDAVKLOTHM, USEODO. O almirante Trace olhou para as palavras. Algo frio se instalou em seu estômago. A humanidade não estava se gabando. Eles estavam ensinando. A guerra poderia ter acabado. Cada navio capturado poderia ter sido destruído. Cada tripulação poderia ter sido executada. A hegemonia esperava tal crueldade. Eles teriam feito o mesmo. Mas os humanos não. Eles queriam que a hegemonia soubesse que a misericórdia era uma escolha. E as escolhas podem mudar. Fase 6. A constatação de que Kel convocou o conselho. O progresso da frota estava estagnado. As perdas aumentaram, não devido a batalhas decisivas, mas devido ao desgaste. Navios desativados, capturados ou perdidos devido a falhas de navegação. O moral desmoronou. Nós os subestimamos. Kel admitiu. Então enviamos mais navios. Primeiro do conselho declarou. Força esmagadora. É isso que eles esperam. Kel respondeu. Eles se prepararam para uma força esmagadora. Cada doutrina tática que possuímos foi estudada, combatida, neutralizada. A sala ficou em silêncio. Então o que você propõe? Kel olhou para o mapa do espaço terráqueo, um labirinto vasto e mortal onde todas as vantagens humanas se acumulavam. Retirar. A palavra pairou no ar como uma maldição. A hegemonia não recua. Primeiro o conselho disse friamente. Então a hegemonia sangrará por nada. Kel respondeu. Eles transformaram o seu território numa fortaleza que não podemos violar sem perdas inaceitáveis. E eles não estão nos atacando. Eles estão simplesmente nos negando a entrada. Isso é derrota. Não, Kel disse calmamente. Isso é sabedoria. Mas a sabedoria chegou tarde demais. Fase 7, o cemitério. A hegemonia, presa ao orgulho, enviou uma armada final, 800 navios,
a maior força expedicionária da sua história. A humanidade os encontrou na periferia do espaço terráqueo. Desta vez, não houve armadilhas, nem emboscadas, nem drones silenciosos, apenas uma parede de navios de guerra humanos, movidos por reatores que queimavam mais que as estrelas, armados com armas que a humanidade passou 2 séculos aperfeiçoando em segredo. A mensagem foi entregue pela mesma mulher de antes. Você foi avisado. Você recebeu misericórdia. Você escolheu escalação. Sua expressão não mudou. Agora você verá o que acontece quando paramos de escolher a misericórdia. A batalha durou 4 horas. Quando terminou, a armada hegemônica desapareceu, não foi capturada, foi destruída. A humanidade reteve toda a sua força até que fosse necessária. Agora a galáxia sabia que os filhos da Terra não eram presas. Eles foram pacientes, precisos e absolutamente terrivelmente resolvidos. O epílogo, o silêncio, a hegemonia nunca mais cruzaram o espaço terráqueo. Durante 5 anos, manteve-se uma paz desconfortável. Então algo inesperado aconteceu. 3 espécies menores, encorajadas pelo exemplo da humanidade, recusaram a anexação da hegemonia e sobreviveram. O Conselho de Hegemonia aprendeu o que os humanos sabiam ao longo de todos os impérios. Construído sobre Filapse, no momento em que alguém se recusa a ter medo. Quanto à humanidade, eles retornam ao seu canto tranquilo da galáxia, reconstruindo, pesquisando, preparando, porque entenderam algo que a hegemonia nunca entenderia. Força não tem a ver com o quão alto você ruge. É sobre o que você está disposto a proteger. E os humanos protegeriam sua liberdade com cada respiração que respirassem. Capítulo 1 – Os sussurros. A galáxia não comemorou a vitória da humanidade. Ele sussurrou sobre isso. Nos portos comerciais da orla exterior, os comerciantes trocavam rumores sobre sintetizadores. Nas salas acadêmicas do acordo acadêmico, os sinólogos revisaram suas avaliações da psicologia terráquea. Nas academias militares de uma dúzia de espécies, os estrategistas estudaram as gravações das batalhas com algo entre o medo e o fascínio. A hegemonia foi interrompida, não negociada, não comprometida, interrompida durante 300 anos. O Conselho foi a força inevitável da galáxia. Agora, pela primeira vez, espécies em todo o espaço conhecido fizeram uma pergunta perigosa. Se os humanos pudessem recusá-los, poderíamos? Mundo central da hegemonia, Câmara do Conselho. Os primeiros ministros do Conselho olhavam para os relatórios de vítimas com olhos que não se fechavam há 47 horas, 800 navios desaparecidos, 17.000 soldados mortos. As consequências políticas foram piores do que as perdas militares. 6 espécies membros solicitaram formalmente esclarecimentos sobre os termos de sua adesão. 2 suspenderam o pagamento de tributos. Um deles, a comunidade Velati, começou discretamente a reforçar as suas fronteiras. Isto é o que vem do retiro. Prime disse friamente, olhando para o árbitro Kerr. Vou mostrou fraqueza. Agora eles sentem cheiro de sangue. Kerr encontrou o olhar sem vacilar. Mostramos fraqueza quando ignoramos os avisos da humanidade. Nós agravamos isso subestimando-os. E selamos a nossa humilhação recusando-nos a nos adaptar. Você defende a aceitação da derrota. Eu defendo o aprendizado. Kerr respondeu que a humanidade não venceu por meio de números superiores ou de tecnologia avançada. Eles venceram por meio de preparação, paciência e compreensão precisa de nossa doutrina. Eles nos tornaram previsíveis. Então nos tornamos imprevisíveis. A expressão de Kerr escureceu. Essa não é a lição, Prime. Então o que é? O árbitro levantou-se lentamente, os antebraços abertos num gesto de ênfase. A lição é que algumas espécies não podem ser conquistadas. Não porque sejam fortes demais, mas porque calcularam o custo da liberdade e decidiram que vale a pena pagar. As garras de Prime arranharam a mesa de comando. Poético, inútil. Então permita-me ser prático. Kerr disse que a humanidade demonstrou capacidades que não prevíamos. A sua tecnologia de manipulação gravitacional por si só representa uma mudança de paradigma na guerra espacial.
As suas redes de inteligência penetraram na nossa estrutura de comando. A sua doutrina estratégica é adaptável, implacável e aparentemente inesgotável. Ele se inclinou para a frente. Temos duas escolhas. Podemos lamber nossas feridas, consolidar o que temos e deixá-las em paz. Ou podemos escalar. Alocar recursos que não podemos perder, lutando contra um inimigo que não entendemos. Em termos de território, passaram 2 séculos fortificando-se. Você os teme. Eu os respeito. Cal corrigiu. Há uma diferença. Prime ficou em silêncio por um longo momento. Então o que querem os humanos, de acordo com todas as análises? Exatamente o que disseram: ficar em paz, nada mais, nada de expansão, nada de alianças, nada de grandes ambições. Cal exibiu um display holográfico, rasgado no espaço, de tamanho inalterado desde o primeiro contato. Eles tiveram 2 séculos para se expandir. Eles não fizeram isso. Cada colônia que eles estabeleceram está dentro das fronteiras declaradas. Cada posto avançado, cada estação, cada sonda, tudo na defensiva. Prime estudou o mapa, procurando por engano. Eles estão se preparando para algo. Ele concluiu, sim, Cal concordou. Eles estão se preparando para sermos estúpidos o suficiente para tentar novamente. Rasgue no espaço, comando orbital de Marte. A almirante Saracen estava diante da parede de monitores, cada um exibindo um setor diferente do território humano. Rotinas de patrulha, redes de defesa, cronogramas de reparos, máquinas da guerra, diminuindo, mas sem parar. Status? Ela perguntou. O comandante Williams apresentou o relatório diário. A atividade da frota hegemônica diminuiu 40,2% no mês passado. Eles voltaram aos seus sistemas centrais. A inteligência sugere tensão política interna. Várias espécies membros questionam a sabedoria da invasão. Bom. A voz de Shen era nivelada, profissional e nossas perdas. 16 navios danificados sem possibilidade de reparo imediato. 437 vítimas, 41 mortes. Relativamente leve, considerando que acabamos de combater a maior potência militar no espaço conhecido num só. Shen não disse isso, não precisava. Todos no centro de comando sabiam o que haviam conseguido e quanto isso poderia custar. O conselho está nervoso. Williams continuou. Eles querem saber se estamos planejando expansão, construção de alianças, qualquer coisa que possa aparecer. Siga em frente. Diga-lhes não. Shen disse, o mesmo de ontem. O mesmo que amanhã. Alguns deles acham que estamos blefando. Que estamos planejando algo. Shen virou-se para encará-lo diretamente. Estamos planejando algo, comandante. Planejamos manter nosso povo seguro, preservar nossas fronteiras e continuar existindo sem a permissão de ninguém. Essa é toda a nossa grande ambição. Williams assentiu, mas sua expressão permaneceu perturbada. Almirante, a galáxia está observando agora. Não somos mais invisíveis. Não, Shen concordou calmamente. Não estamos. Ela olhou para os monitores, para a constelação de assentamentos humanos espalhados por seu pequeno canto do espaço. 7 sistemas. 12 bilhões de almas. Tudo o que eles lutaram para proteger. Mas também não somos conquistadores. Ela continuou. A hegemonia fez suposições baseadas em sua própria natureza. Eles pensaram que iríamos lutar como eles, pensar como eles, querer o que eles querem. E nós não. Queremos o que sempre quisemos, comandante. O direito de determinar nosso próprio caminho. Isso é tudo o que aconteceu. E se outros pedirem ajuda, se outras espécies quiserem seguir o nosso exemplo, Shen ficou quieto por um momento. Então lidaremos com isso quando acontecer. Uma crise de cada vez, localização desconhecida, os observadores, numa nave que não foi registrada por sensores, seguindo trajetórias que desafiavam a física convencional. Um conselho de tipo diferente observou as consequências. Os seres ao redor da mesa circular não falaram.
Eles se comunicavam através da consciência compartilhada, pensamentos fluindo como água entre mentes interconectadas. Os humanos nos surpreenderam, um pensamento, pulso transmitido. Eles surpreenderam a todos, outro corrigiu, inclusive eles próprios. A hegemonia os subestimou. Outros cometerão o mesmo erro? Alguns irão. A questão é se a humanidade entende o que se tornou. Uma pausa na consciência compartilhada, equivalente ao silêncio contemplativo. Eles provaram que podem se defender. Eles podem lidar com o que vem a seguir? Atenção, curiosidade, inveja, medo. Os conceitos fluíram como compreensão abstrata e não como palavras. Eles queriam isolamento. Eles alcançaram notoriedade. Devemos intervir? Não, ainda não. Eles passaram no primeiro teste. Eles podem se proteger de predadores. Agora vem o segundo teste, que é se eles conseguem se proteger dos admiradores. Comunidade Velati, Estação Fronteiriça Epsilon. O comandante Trex observou a nave patrulha humana passar pela zona neutra com movimentos cuidadosos e medidos. O navio era pequeno, uma fragata, talvez, mas movia-se com propósito, sensores ativos, armas claramente preparadas, mas sem direcionamento, profissional, cauteloso, respeitoso com os limites. Eles não se parecem em nada com a hegemonia descrita. Seu segundo oficial observou. A hegemonia, disse Trex secamente, os descreveu como primitivos que tiveram sorte. E agora, Trex acessou a análise tática que sua equipe de inteligência havia compilado. As embarcações humanas não tinham o poder de fogo da hegemonia ou dos dreadnougos, mas eram mais rápidas, mais manobráveis e aparentemente rudimentares por indivíduos que pensavam 3 passos à frente de cada combate. Agora, disse ele lentamente, acho que eles são exatamente o que afirmam ser, uma espécie que quer ser deixada em paz e tem a capacidade de impor esse desejo. O Conselho está considerando o contato diplomático. Os talos sensoriais de Trex se contraíram, uma expressão velada de preocupação tão sábia. Eles pararam a hegemonia sem desencadear uma guerra geral. Eles demonstraram misericórdia quando poderiam ter demonstrado brutalidade. O Conselho acredita que eles podem ser razoáveis. A hegemonia acreditava que eles eram previsíveis. Trex contra-atacou. Eles estavam errados. O que nos faz pensar que entenderemos melhor os humanos? Seu segundo oficial não teve resposta. Trex observou a nave humana completar sua rota de patrulha e partir. Movendo-se de volta para a fronteira do espaço terráqueo com a mesma precisão medida que havia demonstrado durante todo o processo, dizia uma mensagem ao Conselho. Disse, por fim, dizer-lhes que se quiserem fazer contato com a humanidade, devem fazê-lo com cuidado, honestidade e com absoluta transparência. Por quê? Porque Trex disse, seus olhos ainda rastreando a embarcação que partia. Suspeito que os humanos sejam muito bons em detectar mentiras. E não acho que eles deem segundas chances. A mensagem chegou em todos os padrões. As frequências diplomáticas simultaneamente, um movimento calculado para garantir a humanidade, não podiam alegar que não as tinham recebido. Defesa Teutarancaio Memeiana, Efraime, THEVHI Cama, Elevage Arfiarma 1 DPOMATNQIRY, viemos em paz. Queremos conversar. Aproximamo-nos da sua fronteira nas coordenadas abaixo. Desarmado com um único navio diplomático. Aguardaremos sua permissão para prosseguir. Nós não somos a hegemonia. Esperamos que você nos dê a chance de provar isso. O almirante Shen leu 3 vezes antes de convocar a sessão do Conselho de Emergência. Câmara do Conselho Terrano, Estação de Genebra, as projeções holográficas do governo unificado da Terra surgiram em torno da mesa circular. 12 representantes, cada um de uma federação continental diferente, cada um carregando o peso dos seus constituintes. Esperanças e medos, o chanceler Oconvo falou primeiro. Opiniões, é uma armadilha. O representante Zhao disse imediatamente que a hegemonia está nos testando por meio de um procurador. A inteligência diz o contrário. O almirante Shen interrompeu, sua imagem ao lado da tela principal.
A comunidade Valete tem se distanciado silenciosamente da hegemonia desde nosso conflito, reforços fronteiriços, suspensão de tributos. Eles não são aliados, o que não os torna amigos. O representante Volko respondeu, Shen assentiu. Concordo, mas pode torná-los interessantes. O chanceler Oconvo recostou-se. Almirante, sua avaliação. Eles estão com medo, disse Shen sem rodeios. Nenhum de nós especificamente do que representamos. Provamos que a hegemonia pode ser resistida. Agora, todas as espécies sob controle do Conselho estão fazendo contas, imaginando se poderiam fazer o mesmo, e o Valete acha que irá ajudá-las. Acho que os Valete querem saber se somos uma ameaça, uma oportunidade ou algo totalmente diferente. Shen puxou um mapa estelar. Eles compartilham um segmento de fronteira conosco aqui. 3 anos-luz de zona neutra. Se estão a planear a independência da hegemonia, precisam de saber que não seremos o próximo problema. Devemos nos encontrar com eles? Oconvo perguntou ao quarto. O representante Kimura falou com cuidado. Queríamos isolamento. Agora estamos considerando a diplomacia. Isso não é contraditório? Isolamento, corrigiu Shen, significava o direito de determinar nosso próprio caminho sem coerção externa. Isso não significava tornar-se eremitas. Se a Valete abordar com intenção genuína, recusá-los também envia uma mensagem de que somos hostis a qualquer contato. Temos certeza de que sua intenção é genuína? Não, admitiu Shen. Mas há uma maneira de descobrir. A votação foi apertada, 7-5, com ressalvas significativas. A humanidade se reuniria com o Valete Commonwealth. Mas em termos humanos, zona neutra, BA com Station Prometheus, a estação foi construída em 6 dias, módulos pré-fabricados, colocados em posição por navios de carga e montados com a eficiência de uma espécie que aprendeu a trabalhar rapidamente sob pressão. Não foi bonito. Uma estrutura utilitária de anéis de acoplamento, matrizes de sensores e conferência instalações. Mas era um terreno neutro, controlado pelos humanos, mas tecnicamente fora do espaço terráqueo. Para chegar a um acordo, o comandante Williams ficou no cais de atracação principal, observando a aproximação do navio Valete pela janela de observação. Era menor do que ele esperava, mais ou menos uma corveta, com linhas suaves e orgânicas que sugeriam engenharia biológica, em vez de construção mecânica. Os scanners confirmam. A tecnologia do sensor relatou, sem assinaturas de armas, sem picos de energia óbvios, sinais de vida, 6 indivíduos, bioassinaturas de Valete, quaisquer surpresas. Apenas um, senhor. Eles estão transmitindo música. Williams piscou. Música? Sim, senhor. Valete clássica estruturas harmônicas. Segundo o banco de dados xenocultural, é um pedido de desculpas. Especificamente, uma saudação tradicional usada ao abordar alguém que você ofendeu. Interessante. Deixe-os atracar. Williams ordenou. Mas mantenha todos os protocolos de segurança ativos. Senhor. Se me permite, por que eles pediriam desculpas? Nunca lutamos contra o Valete. Williams observou o navio deslizar para dentro do berço de atracação, tão diferente da eficiência brutal das embarcações Edimone. Talvez. Ele disse calmamente. Eles estão se desculpando por não terem interrompido a hegemonia quando poderiam. Sala de conferência Alfa. O comandante Trex entrou na estação humana com cuidadosa deliberação. Suas hastes sensoriais se estendiam num gesto de abertura. Atrás dele seguiam 5 membros de sua delegação, acadêmicos, diplomatas e um observador militar. Os humanos esperaram no outro extremo da sala. Trex havia estudado extensivamente os relatórios de inteligência, mas ver os humanos pessoalmente ainda era desorientador. Eles pareciam frágeis, sem armadura natural, sem armas óbvias, corpos construídos para uma gravidade mais pesada do que a maioria das espécies espaciais preferia. No entanto, foram estes os seres que destruíram uma armada hegemônica. O comandante Williams deu um passo à frente. Comandante Trex, bem-vindo à Estação Prometheus. O comandante Williams,
O tradutor de Trex transformou seu discurso harmônico em um padrão humano plano. Obrigado por concordar com esta reunião. Estamos cientes dos riscos que você corre ao nos permitir fechar. Estamos cientes dos riscos que você corre ao vir. Williams respondeu. A hegemonia não apreciará isso. Não. Trex concordou. Eles não vão. Os dois comandantes se entreolharam por um momento, cada um avaliando. Então Williams apontou para a mesa. Devemos nós? Eles conversaram por 7 horas. No início, foram gentilezas cautelosas, esclarecimentos, sondagens cuidadosas de intenções. Os Velati explicaram a sua posição entre membros da hegemonia, forçados à lealdade a 3 gerações, questionando agora se essa lealdade servia o seu povo. Nós assistimos o que você fez. Trex disse, não apenas a batalha, embora isso tenha acontecido. Instrutivo, mas tudo antes. A paciência. A preparação. A recusa em escalar desnecessariamente. Você esperava que fossemos monstros. Williams disse, não é uma pergunta. Esperávamos que você fosse o que a hegemonia reivindicava. Agressivo, imprevisível. Perigosos, somos perigosos. Williams corrigiu calmamente. Simplesmente não somos agressivos. Os talos sensoriais de Trex ondularam em concordância. A distinção é importante. O que você quer de nós, comandante? A delegação Velati trocou olhares. Uma consulta silenciosa. Conselho, disse Trex, finalmente. Nem aliança, nem apoio militar, apenas. Como você fez isso? Como é que uma única espécie, isolada e em menor número, se opôs à hegemonia? Williams ficou em silêncio por um longo momento. Paramos de pensar em vencer, disse ele. E comecei a pensar em não perder. Eu não entendo a diferença. Vencer requer derrotar completamente o seu inimigo. Isso exige uma força esmagadora, que não tínhamos. Williams exibiu um display holográfico. As defesas em camadas do espaço terráqueo. Não perder exige apenas tornar a vitória muito cara. Fazer com que cada metro de espaço custe mais do que vale. Transformando o próprio campo de batalha em seu aliado. Trex estudou a tela com crescente compreensão. Você não lutou a guerra da hegemonia, disse ele lentamente. Você os forçou a lutar contra os seus. Exatamente. E se buscássemos a independência, vocês acreditam que poderíamos fazer o mesmo? Williams encontrou seu olhar. Não cabe a nós dizer isso, comandante. Cada espécie é diferente. Cada situação é única. O que funcionou para a humanidade pode não funcionar para você. Mas você compartilhará os princípios. Compartilharemos o que aprendemos. Williams confirmou, com uma condição. Trex ficou tenso, ou seja, não use isso para se tornar a próxima hegemonia, disse Williams categoricamente. Não lutamos para trocar um império por outro. Se você está buscando independência, certifique-se de que seja genuína. Não apenas uma tomada de poder. Os talos sensoriais de Trex se curvaram para dentro. A vela é o equivalente à consideração profunda. Você realmente não quer expansão, nem influência. Queremos vizinhos que respeitem os limites, disse Williams. Todo o resto é negociável. As consequências. A reunião foi concluída sem acordos formais. Apenas compreensão. A Velati retornaria ao seu espaço. Eles considerariam suas opções. E eles se lembrariam de que a humanidade havia estendido informações quando a suspeita teria sido mais fácil. Enquanto o navio de Trex partia, Williams ficou na janela de observação, observando-o desaparecer na escuridão. Você acha que eles vão tentar? Seu segundo perguntou. Acho que eles vão tentar alguma coisa. Williams respondeu. Quer se trate da independência ou apenas da renegociação dos seus termos com a hegemonia, isso depende deles. E se a hegemonia retaliar, Williams ficou quieto por um momento. Então a galáxia aprende outra lição, disse ele. Essa resistência é contagiosa. Mundo central da hegemonia,
Divisão de inteligência. O relatório pousou na mesa do árbitro Kell com o peso da inevitabilidade. SURVLANCE Cananfa RMS Velat Yamon, Kaikakir. Kell leu-o 2 vezes e depois abriu o resumo mais amplo da inteligência. Os Velat não estavam sozinhos. 3 outras espécies membros fizeram investigações diplomáticas ao espaço humano. Nenhum oficial. Tudo negável. Mas o padrão era inconfundível. A humanidade não estava construindo uma aliança. Eles estavam construindo um precedente. Kell recostou-se. 4 braços cruzados em contemplação. O primeiro conselho exigiria ações, sanções, ameaças, demonstrações de força. O velho manual. Mas o antigo manual fez com que 800 navios queimassem no vazio. E se, pensou Kell, a galáxia estivesse mudando e fossem eles que se recusassem a se adaptar? Foi um pensamento perigoso. Talvez algo necessário. Ele abriu um canal seguro. Um primeiro conselho não monitorou e começou a redigir uma mensagem que vinha considerando há semanas. Uma mensagem para os humanos. Espaço terráqueo. Escritório do Almirante Shen. A comunicação criptografada chegou às 3 horas, horário do navio. Shen ainda estava acordado. Ela raramente dormia bem ultimamente. Quando o alerta soou, criptografado. Nível de prioridade extraordinário. Fonte desconhecida, ela abriu. Frarber, Kaelia de Monancil, Ademirel Sarakan, Tirarandifanis Kamenandenri, Arion FORMLINQ.IRI, Almirante Shen, escrevo para você, não como representante do Conselho de Hegemonia, mas como um indivíduo que procura compreender o que não consegui compreender antes. Você nos derrotou. Não através de traição ou fortuna, mas através de diferenças fundamentais na forma como a nossa espécie aborda o conflito. Eu gostaria de compreender essas diferenças. Proponho uma reunião. Não oficial. Não registrado. Simplesmente 2 profissionais militares discutindo a arte da guerra. Eu entendo se você recusar. Eu entendo se você suspeitar de engano. Mas garanto a você que busco apenas conhecimento. A galáxia está mudando. Eu preferiria que a hegemonia mudasse com ela, em vez de ser destruída por ela. Respeitosamente, árbitro Kell, Shen leu 3 vezes. Então ela começou a sorrir. Não porque ela confiasse em Kell, ela não confiava. Não porque ela pensasse que isso resolveria tudo. Não seria. Mas porque significava que a hegemonia estava finalmente a fazer a pergunta certa. Não, como derrotamos a humanidade? Mas o que podemos aprender com eles? Foi um começo.